Porco sensual é o nome, não és tu. Eu sei que às vezes tu sentes-te um porco sensual. Não, sem dúvida. Pergunta para o Agir, em relação à sua posição quanto às manifestações contra o racismo na altura da morte do Floyd, achas mesmo Portugal um país racista? Manifesto a minha opinião que na sua grande generalidade somos bons anfitriões e acolhedores de outras nacionalidades e que Portugal não é um país racista. Há sim alguns racistas, como já em todo lado, infelizmente. Equipa Maluco Beleza, deem a vossa opinião. Obrigado a tudo bom a todos. Adoro o vosso trabalho. Ora, aqui está uma questão recorrente, não é? Sim. A história de sermos um país racista ou de haver um racismo estrutural no nosso país. O que é que te apetece dizer sobre isto? Pronto, primeiro eu acho que já nem deveria ser preciso explicar, mas quando se diz que é um país racista não quer dizer que somos todos racistas. Pronto, vamos começar por aí. E depois, eu acho que eu separo muito. Claro que as coisas estão um bocado interligadas, mas eu separo muito o que é o racismo e o que é o racismo estrutural. Ou seja, para mim o racismo é as pessoas que na rua dizem ao preto vai para a tua terra, ou pessoas que hostilizam os outros de uma forma visível, pronto, óbvia. Exatamente. Quando falamos em racismo estrutural, a mim faz muita confusão como é que nós já temos uma comunidade negra tão grande e contam-se quase pelos dedos das mãos os que são de classe média. Já nem vou falar os ricos, vou falar os de classe média. Ou seja, serão todos burros? Serão todos preguiçosos? Ou seja, eu acho mesmo que há uma dificuldade a nível de elevador social, lá está, que nós não começamos do mesmo sítio. Eu digo sempre isto a toda a gente, que é, os brancos que dizem que não existe, perguntem-se a si mesmo genuinamente se era na boa se fossem negros em Portugal. Era na boa. Não se importariam deles próprios serem negros em Portugal. Se achavam que iam chegar exatamente aos mesmos sítios que estão. Pronto, está a ver? E eu acho que é fácil perceber que não, que ainda temos muita coisa. E a mim faz muita confusão como é que nós ainda nem sequer há 50 anos pronto, tínhamos o historial que tínhamos e andávamos a fazer o que fazíamos em Angola e noutros sítios, e em 50 anos, e com o resto da história para trás, em 50 anos conseguimos deixar de ser racistas. Não temos nada de racista em nós. Até estatisticamente quase impossível, percebes? Agora, somos todos racistas? Não, mas há muita coisa ainda estrutural que é racista. Eu li um livro onde se falava, só para... Pronto, estou aqui a falar muito, depois falamos os dois. Não. Mas em que se fazia um exercício em que estava um negro e um branco a tentar alugar casa, e fizeram mesmo o teste do, olha, vamos ligar para os números que vemos aqui para alugar casa, não é? Do imóvel virtual e essas coisas, e primeiro ligava ao negro com um bocadinho de sotaque, ou o sotaque mais carregado que tinha, e não dava para alugar aquela casa porque já estava ocupada, e o branco ligava a seguir, marcava para a mesma pessoa na hora quando é que ia ver. Portanto, são estas realidades que eu, por exemplo, eu nunca passei por elas. Portanto, era muito fácil, como eu te dizia há uns tempos atrás, dizer que pronto, há de ser um ou dois, pronto, mas quer dizer, agora tudo é racismo. Mas começas a perceber que não é só um ou dois, é só isso. Deixa-me já agora. Atenção, só para dizer, não somos os Estados Unidos também é preciso termos isso. Ou seja, todo o nosso histórico. Também não somos os Estados Unidos, calma. Mas ainda há muita coisa para tratar. Eu sinceramente, o que tenho a dizer sobre isso é que, de facto, há vários tipos de racismo, não é? Há o racismo mais extremo e assumido e sem vergonha. Há um que há vergonha em assumi-lo, mas que existe. E há aquele que não é, que as pessoas pensam que não têm. As pessoas que são racistas e têm muita dificuldade em desconstruir o seu racismo porque não o assumem. E há coisas que é por hábito que nós... Eu conheço pessoas, quando tu pedes, olha, traz-me ali aquelas caixas, e ele diz, mas o quê? Sou preto? Eu conheço pessoas que dizem isto e que não têm realmente, não têm maldade, mas ainda está enraizada. Estas piadas, estas coisas ainda estão...
Não, e depois Portanto, levam mal quando são corrigidas. Claro, Porque há aqui claro. também um exercício de humildade que tem que ser. Pá, se de facto eu tenho este pensamento. Eu confesso, já aqui disse várias vezes. Todos nós, eu acho que. E eu sou um bocadinho mais velho do que tu, nasci num Portugal onde o racismo ainda era mais presente. Hoje, felizmente, acho que está mais Não, e estamos melhores, atenção. Estamos melhor. E isso, obviamente, condicionou o Ruizinho que foi crescendo e foi moldando uma imagem, não é? Das pessoas que eram mais escuras. E isto foi desconstruído a partir do momento em que comecei a tomar consciência e a privar com pessoas de africanas e não africanas, mas de cor mais escura, e fui perceber, espera, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas foi um trabalho que, portanto, eu tive que desconstruir aquilo que inconscientemente foi construído em mim. Pá, pelo ambiente, Claro. em que vivi. Portanto, eu acho que há muito trabalho ainda por fazer, muita gente que é de facto racista e não o assume, e essa desconstrução tem que partir primeiro dessa assunção. Epá, será que eu no fundo não serei um bocadinho preconceituoso? Eu acho que tem a ver, são duas coisas. Primeiro, é impossível resolver um problema que nós ainda nem sequer assumimos que existe. É a mesma coisa que a pessoa que se calhar tem problemas de saúde mental, mas que não se pode curar ou não pode tratar do que tem, porque para ela não tem problema nenhum. Portanto, nós ainda estamos numa fase de somos ou não somos. Sim. Enquanto não conseguimos perceber que em muita coisa ainda somos, não estamos ainda sequer na parte do resolver. Estamos na parte do vamos aceitar. O primeiro passo tem que ser aceitar. Portanto, e ainda não estamos totalmente numa fase do já aceitamos. Nós ficamos muito preocupados quando alguém nos diz, mas somos, pá, parece que alguém, isto não é um ataque. Isto é pelo contrário. Isto é um desbloqueio de conversa para se começar a falar em uma data de coisas. Parte de um exercício de humildade que é assumir que, ok, eu sequer tenho algo aqui que. E tu até nem tens culpa. A cena é que a maior parte das vezes a pessoa é racista. E não tem culpa de o ser, porque foi moldada assim, é um barro que foi construído, um barro mental, não é? Tudo na vida é educação. Que é educação. Gostaria de saber se o Agir alguma vez pensou em ter outra estranha forma de vida. Boa conversa. Estranha forma de vida. O contorcionismo. Não. Epá, não. Eu, mais uma vez, aí também me sinto privilegiado, no sentido em que eu soube logo desde muito pequeno o que é que eu queria fazer. Não estou a falar até do ponto de vista muito profissional, porque tu quando tens 12 anos ou 13 não pensas em algo muito profissional. Sim. Mas eu sempre soube que a mim faz muita confusão, mesmo que depois não dê num trabalho, mas pessoas que não têm uma paixão. Que é quase o seu propósito de vida, não é? Sim, certo. Depois não quer dizer que não possamos fazer outras coisas e que apareçam paixões a meio da vida. Sim. É possível. Mas eu desde muito cedo que sabia o que é que queria fazer. Pá, música, faltava as aulas para fazer música e música. Para compor. Sim, e para produzir, ou seja, muito na onda de ter o computador e tentar fazer beats e tentar. Sempre fui muito mais numa de tentar fazer as minhas cenas do que aquele gajo que toca aí a dos Guns N' Roses, e não sei, ou seja, nunca fui muito de. Sempre tentei virar aquilo para criar cenas. Queria perceber como é que os discos que eu ouvia, como é que chegavam àquilo, qual era o processo para chegar àquela coisa que eu depois punha na ranhura e ouvia. Estás a ver? Tipo, e pronto, e foi por aí. E aí o privilégio de teres nascido filho de artistas. Certo. Em Lisboa? Nasceste aqui? Em Lisboa. Sim. Telheiras, Zona T, Imagino que tivesse nascido numa aldeia recôndita em Trás-os-Montes, é muito mais difícil. Certo. Epá, e se calhar até se isso tivesse acontecido eu nem queria ser músico. Há muita malta que diz... Estavas no rancho folclórico. Exatamente. A produzir grandes beats para o rancho folclórico. O meu pai diz isto e é verdade que é... A malta diz, você devia ter nascido nos Estados Unidos, porque se tiver... Pá, ele se calhar se tivesse nascido nos Estados Unidos queria ter sido arquiteto. Queria não sei, pá, não... Pá, é um conjunto de circunstâncias que se calhar os teus amigos, o teu pai influenciou naturalmente, claro. Mas há também uma componente genética, claro, e isso aí é uma paixão que tu não o ombro este ombro aqui já percebeste, olhas para ele por tua causa, caralho, por tua causa que eu estou aqui.